por que não dizer o penúltimo versículo deste livro, que é chamado Livro da Sabedoria, ou intitulado O Livro do Conhecimento dos Homens. Aqui, o Salomão é como que se ele fizesse um apanhado de tudo, ele fizesse uma retrospectiva da sua vida, dos seus feitos, do que ele falou, do que ele ouviu, como ele agiu, como agiram com ele e assim por diante no percurso da vida. E ele traz para nós esta frase tão maravilhosa. Olha o que ele diz: de tudo o que se tem ouvido. Será que nós já ouvimos muita coisa? Nós já ouvimos notícia de toda a natureza, nós já ouvimos verdade, nós já ouvimos mentira, nós já ouvimos palavras que nos alegram, nós já ouvimos palavras que nos entristecem, nós já ouvimos histórias de perto, nós já ouvimos histórias de longe, nós já ouvimos voz de pessoas que nós nunca viu, nós já ouvimos alguém contar algo de outras pessoas e tudo, nós já ouvimos muita coisa. Aí Salomão, inspirado pelo Espírito de Deus, ele diz esta frase: de tudo o que se tem ouvido. Irmãos, pensa aqui, quantas milhões de vozes não falou o dia de hoje, quantas palavras em todo o mundo não foi dita no dia de hoje, quantas mil notícias não foram noticiadas no dia de hoje, de tudo que se ouve. Se nós agora pararmos para ouvir a natureza, os pássaros que cantam, a Bíblia diz que não existe nenhum som que não tenha um significado. Se nós, o som das águas, das aves e assim por diante, de tudo que se ouve, ele diz esta frase: a suma é: teme a Deus. Passamos a ouvir desde o dia que nascemos. A mamãe começou a pelejar com nós e começou a falar e repetir para ver se a gente falava. A gente não falava, mas gongonava, e assim vai. Ele está resumindo toda a nossa vida. Eu, dos dias para cá, eu estou olhando para a vida, observando a morte. Há alguns dias, eu estou olhando para a vida e observando a morte. Eu acho que eu preguei por aqui, esses tempos, sobre esse assunto, sobre a morte. Nós não estamos preocupados com a morte. E eu mesmo, Salomão, ele disse assim, melhor estar numa casa que tem velório do que uma casa onde há festa. Porque na casa do velório, ali vê o fim de todos os homens. Quando eu observo a vida olhando para a morte, eu vejo que nós não precisamos de muita coisa. Eu vejo que a maioria das nossas coisas é mais agonia, é mais enfado e canseira do que o necessário para viver. Por que eu preciso de 200 sapatos se eu só tenho 2 pés? É só para mim ver eles embolorando lá, sem jeito de usar. Para que eu pôr na garagem 10 carrão só, Ferrari, Land Rover, não sei o que, se eu dou conta de andar só num? Estou resumindo as coisas. Quando a gente começa a olhar para a morte, a gente começa a resumir as coisas. Nós não precisamos desse tropelão todo para viver. Nós vivemos com pouquinha coisa. Esses dias nós resolvemos ir para o meio do mato, eu, irmã Raquel, os meninos. Vamos para o meio do mato, ficar lá no mato, passar o dia lá dentro do mato, cozinhando um arroz lá e por lá. Nós demorou mais tempo carregando as coisas para levar e trazer do que lá.
Jesus, para que carrega nós? A gente carrega esse tempo. Vá fazer uma viagem, você leva mais roupa que não usa do que as que usa. Vou levar essa, vou levar essa, vou levar aquela, e vai juntando catanheira e uma malona. É assim ou não? Quando a gente começa a observar a vida olhando para a morte, a gente começa a valorizar as pessoas, a gente começa a valorizar a família, a gente começa a valorizar os amigos que tem, a gente começa a valorizar as coisinhas poucas que a gente tem, aquela panelinha que já está quase furando, a gente começa a valorizar essas coisas, a dar sentido à vida, porque ela passa imediatamente e tudo isso se tornou em nada. Mas eu não vim aqui essa noite para falar da morte, eu vim aqui para falar do temor ao Senhor. Salomão está dizendo: eu construí castelo, eu fiz império, casei com mais de 1000 mulheres. Acaba que gostava de casar, Deus me livre. Casei com mais de 1000 mulheres, fiz isso, fiz aquilo, arrumei o exército, arrumei os melhores cavalos que existiam no mundo, fiz escudo de ouro, eu plantei, eu reguei, eu fiz muita coisa, eu fui vaidoso, eu fui o homem mais sábio da terra, eu fui o homem mais rico da terra. Mas agora, escrevendo Eclesiastes, eu entendi uma coisa: o resumo de tudo isso, a suma disso, porque a suma quer dizer o resumo, o final é temer a Deus. Glória a Deus por isso. Eu já preguei várias vezes sobre o temor do Senhor, temer ao Senhor, já dei alguns estudos aqui, mas hoje o Senhor pôs algo novo no meu coração sobre este ato de temer a Deus. Quer ver? Eu comecei a olhar para dentro de mim, porque eu penso o seguinte: se eu estou pregando, eu preciso de viver, eu preciso sentir. Eu não sou um sino que bate, faz barulho e não tem nada. Eu preciso sentir. E eu comecei a avaliar dentro de mim algumas coisas, lendo este texto e observando alguns assuntos da Bíblia Sagrada. Observe o tanto que isso aqui, a cronologia desse versículo, ela está perfeita. De tudo que se tem ouvido, ou seja, de toda a sua vida, de tudo que te envolve, de tudo que está perto de você, de tudo que é amplo, de tudo que é distante, de tudo que é perto, de tudo que te fala, de tudo que você ouve, de tudo que você fala. Observe-se que está falando da sua vida, do seu convívio, do seu estar, de tudo isto. O resultado disso é: teme a Deus. Diga comigo: teme a Deus. Aí ele vem com a segunda colocação. Eu quero fazer aqui uma interpretação de texto para nós determos esse teme a Deus. A terceira aliás, e guarda os seus mandamentos. Observe aqui, obreiros, quando eu estava analisando esse texto, eu entendi que não se guarda mandamento sem antes temer a Deus. Não tem jeito. Não tem jeito de eu viver para Cristo sem antes crer nele. Não tem jeito de eu aceitar. Como que eu vou aceitar Jesus sem primeiro eu crer nele? Eu creio que Ele existe, eu creio que Ele é o Salvador, eu creio que Ele ressuscitou, eu creio que Ele é eterno, eu creio que Ele é unigênito, eu creio que Ele é o Filho de Deus. Quando eu passo a crer nessas coisas, depois eu levanto a minha mão e faço a confissão de fé, aceitando a Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Mas primeiro eu preciso crer.
Quando eu olho para este texto, aqui eu vejo nitidamente a conversa de Jesus com aquele jovem rico. O jovem rico chega para Jesus e diz: Senhor, bom mestre, já entrou do caminho errado. Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus já olhou assim, já foi com 2 pés nos peitos dele e diz assim: quem te disse que eu sou bom? Bom é Deus que está nos céus. Aleluia. Aí ele volta a dizer assim: você quer ter a vida eterna? Quero. Então deixa eu te explicar. Guarda os mandamentos. Aí ele disse: os mandamentos? Eu tenho observado desde a minha juventude. Aí Jesus falou: então só está te faltando uma coisinha. O que é? Vai lá, vende o que tem, dá de esmola para os pobres, vem, me segue e terás o tesouro nos céus. Trocando isso a miúdo, Jesus estava dizendo: você pulou a fase, você começou de trás para frente, e de trás para frente não dá certo. Como assim, pastor? Você primeiro tinha que temer a Deus, para depois guardar os mandamentos. Se você temesse a Deus primeiro, e guardando os mandamentos, temendo ao Senhor, eu tenho certeza que hoje você entenderia quem está te falando estas coisas. Mas ele era observador dos mandamentos. É por isso que a religião não funciona, porque a religião ela é observadora do sistema religioso, mas quem teme a Deus é totalmente diferente. Irmãos, vem cá comigo, vamos raciocinar, raciocínio lógico, para daqui a pouco nós começarmos a ler aqui alguns versículos. Você acha que você teria feito isso ou aquilo se você tivesse temendo a Deus? Temer a Deus, irmão, é ter medo de Deus. Temer a Deus, irmão, é ter cuidado das coisas de Deus. Irmão, quem teme a Deus é preocupado com as coisas de Deus. Quem teme a Deus, ele é resguardado. Levanta a tua mão, deixa eu te falar uma coisinha. Todo mundo que teme a Deus, ele vigia. A pessoa que teme a Deus, ele anda assim, nos maiores cuidados da vida, porque ele não quer afligir a vontade de Deus. Vou te explicar, você está entendendo? Por que menino dá birra? Porque não tem medo dos pais. É ou não? A hora que o caboclinho dá uma birra, você cavara no pelo dele, ele nunca mais dá birra. Qual é o sentimento que surge nele? De temor, de medo. Espera aí, se eu dar birra, o negócio engrossa. Ou não é? Quando você vê um menino birrento que rola pro chão, taca a viruleta, e a mãe fala: pastor, ora por mim. Não peça não, irmã. Não peça para me orar para ele não, que eu não vou orar de jeito nenhum. Posso orar por outra coisa, mas que tira birra não é oração, que tira birra é vara. E não precisa ser muito grossa não, da grossura de um cabo de rodo já serve. Estou brincando, irmão. Eu estou fazendo essa comparação para você entender. Quando o menino é mal criado, que o camarada, fala a benção para o padrinho aí. Agora não é padrinho mais não, né? Agora é outra história, né? Fala a benção para o tio. Não! Aí depois que o tio vai embora, vem cá, caboclinho. Vamos ter uma conversinha nós dois aqui? Quando o tio chegar lá na porta, meu irmão, o cabra já vem dando benção de longe. Benção tio, benção tia. Por que os meninos hoje estão vivendo? Porque não temem mais os pais. Não temem os pais. Faz o que quer e os pais: menino, olha, eu te bato. Só fica nisso. O que ele perde? O temor. Por que tem muita gente brincando com as coisas de Deus como se fosse qualquer coisa? Porque perdeu o temor. O temor saiu do seu coração. Aí imediatamente, quando você perde o temor, você deixa de guardar os mandamentos. Quando você deixa de guardar os mandamentos, é automático, você torna iníquo. O que é iniquidade, pastor? É aquele que conhece e não faz o que é certo.
que eu posso começar a bater? Desde o dia que nasceu. Temor, você já conserta ele. Não estou falando de espancar, meu irmão. Não. Né? Existem umas leis aí, da palmada, da palminha. Eu fico encabulado que eu não posso dar uns cascudos no meu, mas a polícia se pegar, põe para lascar. Como é que é esse negócio? Ou será que o povo está achando que o mundo tem dó de ninguém? O mundo não tem dó de ninguém não, meu irmão. Se os malandros te pegar lá, ou pegar seu filho lá, não tem dó não, ele põe para derreter. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos com temor. Seus filhos têm que temer você, meu irmão. Com respeito. Falou, parou. Eu não estou falando que você não deve pegar seu filho no colo, que você não deve amar seu filho, beijar ele, estar com ele, viver junto com ele. Não estou te falando isso não. Mas errou, corrige. Mas vamos para cá. Observe-se o tanto que o texto aqui, a cronologia dele é perfeita. E de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus. Depois, guarda os seus mandamentos. Depois, porque isto é o dever de todo homem. Não está fazendo muita coisa não, Kleber, está cumprindo o dever. Não tem nada de falar, bater no peito, falar, não, porque eu sou crente, porque comigo é assim, escreveu no leu, o pau comeu, eu compro e pago, eu faço isso. Você não está fazendo mais do que sua obrigação. Eu sou honesto, eu não falo da vida dos outros, eu não entro em questão alheia, e tal, e tal. É seu dever. Cumprir os mandamentos é dever. Por que Salomão diz que primeiro teme a Deus? Porque, irmãos, tem muita gente pensando que o mandamento é antes do homem, o homem é primeiro do que o mandamento. Vamos entender isso aqui. O homem primeiro nasceu, o Senhor criou o homem, para depois estabelecer o mandamento. E qual é os mandamentos? É só os 10? Não, o primeiro mandamento foi esse aqui, ó. Está vendo essa árvore no meio do jardim? Dessa não coma. Primeiro mandamento, primeiro artigo da lei. Mas a cobiça, uma série de coisas na vida de Eva fez ela corromper e deixar de temer a Deus. Porque se ela fizesse com temor, ela jamais comeria daquela árvore. Ou comeria? Tem tanta coisa que nós fez pela razão, irmão, que se nós estivéssemos no temor do Senhor, nós não faria. É ou não? Se eu tivesse com o temor do Senhor, eu não tinha dado essa briga tão grande lá em casa. Se eu tivesse no temor do Senhor, eu não tinha desacatado meu amigo, meu colega de trabalho. Se eu tivesse no temor do Senhor, eu não tinha feito essa dívida. Se eu tivesse no temor do Senhor, eu não tinha abandonado meu serviço. Por quê? Porque quem teme a Deus, primeiro busca a Deus. Observe-se que o que dá a diretriz para José, o que dá a diretriz para Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, não é outra coisa senão o temor ao Senhor. É olhar para dentro de si, temer a Deus e dizer, Senhor, eu não posso fazer. Primeiro eu te sirvo e eu tenho medo do Senhor. Irmãos, eu glorifico a Deus pela nossa vida. Sabe por quê? Porque por aí estão ensinando um Deus que não é o nosso. Um Deus bonzinho, vem para cá, fica aqui numa boa e tal, fica do jeito que você quiser. Não, Deus te entende. Não, Deus aceita. Está enganado. Está tudo errado. Deus é amor? É, só que eles esquecem que Deus é justiça.
Deus é perdoador? É, só que esquece que Deus é fogo consumidor. E quem é? Está parecendo, irmão, tem uns hino por aí, que quem tem que temer é Deus e não nós. Deus está tendo que vir pedir desculpa para nós. Deus está tendo que vir falar assim: não, meu filho, fica tranquilo, eu vou te ajudar. Oh, não apela não, não vai embora não, eu vou te pôr por cima e não sei mais o que e tal. Isso é conversa para boi dormir, meu irmão. Nós precisamos temer ao Senhor de todo o nosso entendimento. Olhar e ver a misericórdia de Deus. O Senhor nos salvou, o Senhor é o nosso Criador, o Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso alento, o Senhor é o nosso sustento. Tudo é de Deus, tudo é para Deus. Então o que eu devo fazer, pastor? Teme a Deus. O temor ao Senhor produz em nós prudência. Quem teme a Deus, queridos, não põe o pé na cumbuca. Porque eu só guardo o mandamento se eu temer a Deus. Se eu não temer a Deus, eu burlo o mandamento e ainda fico falando que Deus me ajudou. Ou não? Não roubarás. Porque a gente fica pensando que os mandamentos são só os 10 da tábua da lei. Não, meu irmão. Existe o mandamento e o estatuto. Não é por isso que nós temos que ler o livro de Levítico todinho, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, para nós ir descobrindo alguma coisinha. E depois a Bíblia, os 66 livros, são os estatutos do Senhor para a nossa vida, para nos ensinar. Mas nós só lê Bíblia se primeiro temer a Deus. Ou não? Primeiro nós tememos a Deus, depois nós começamos a ler a Bíblia. Porque se não lermos a Bíblia temendo a Deus, é mais um livro qualquer. Se nós não vem para a igreja temendo a Deus, é mais um encontro de religião. Se vivemos em casa, em famílias, sem temer a Deus, é mais uma família fadada ao fracasso. Então, vamos ler alguns versículos aqui. Tudo que eu estou falando está na Bíblia. Mas Salomão resume tudo isso dizendo: olha, irmão, você acha que se a pessoa teme a Deus, ele tem coragem de assassinar o outro? Se a pessoa teme a Deus, ele tem coragem de roubar? Se a pessoa teme a Deus, ele tem coragem de tomar a mulher do outro? Porque a gente só olha assim, ó: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Mas não é só a mulher não, meu irmão, é até a jumenta. Quem teme a Deus não tem inveja, porque a cobiça é a raiz da inveja. Porque ele sabe, o que você tem, foi Deus que te deu. Se você ser rico, você vai ser. A Bíblia diz que o que enriquece é dom de Deus. A riqueza é dom de Deus. Quem teme a Deus é feliz. Diga comigo: eu sou feliz. Quer ver? Encontrou os dois irmãos. Encontra Jacó com Esaú. Quando Esaú fala assim: e aí, maninho, e as coisas? Ele falou assim: eu tenho com abundância. E você, maninho? E aí ele disse assim: ó, eu tenho muito. Porque ele não temia a Deus. Quem não teme a Deus, meu irmão, todo tanto não dá. Se ele tem uma mulher, ele quer duas. Se tem duas, ele quer três. Se tem três, ele quer cinco. Não sei para quê, mas ele quer. O saco da ambição dele não enche nunca.
ele quer a riqueza do mundo todinha para ele. Nós vemos isso no Brasil só toda hora. Só quer para ele, tudo para ele. Não consegue estender a mão para nada, porque não teme a Deus. Aquele camarada que não temia a Deus, ele plantou e o celeiro, e aumentou o celeiro, e a lavoura deu demais, e a soja deu muito, o milho deu sobrando. Aí depois que ele encheu tudo, ele tem a coragem de dirigir para a sua alma e dizer assim: alma, come e folga. De tudo que se ouve, a suma é: teme a Deus. Louco, esta noite, se te pedir a tua alma, para quem será? Irmãos, todos nós estamos caminhando para a eternidade. Todos nós. A gente vê aí o cabo da pernada e tal, e passa o lé no outro, e enriquece, e entra para a política, e aquele rolo, e entra e vai para onde quiser, e tal e tal. Aí a morte chega e fala: hein, bora? E aí? Não adiantou nada. Perdeu tudo. Eu quero que nessa noite eu e você saia daqui com um pensamento: tudo o que você for fazer, faça temendo a Deus. Eu vou repetir. Eu quero que você saia daqui esta noite, aleluia, com esse pensamento: tudo o que você for fazer, faça temendo a Deus. Tendo medo de Deus. Hoje quase não vê mais, né? Mas primeiro, quando nós era menino, bora pro coque tomar banho. Vou nem. Depois é uma sova. Temia. O mundo vem nos oferecendo muitas coisas, mas nós precisamos olhar para ele e falar assim: mundo, você já está condenado. Eu sou justificado, por isso eu vou continuar temendo a Deus. Abra a sua Bíblia, vamos ler alguns versículos. Deuteronômio capítulo 10 e o verso 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então vamos entender aí algumas coisas importantes. O Senhor está dizendo a Moisés: Moisés, pergunta para esse povo o que é que eu quero com eles realmente. Porque primeiro foi eles que me clamaram quando estava no Egito. Porque o cacete estava no pelo deles. Eles me clamaram. Então o que é que eu quero com eles? Pergunta para eles: o que é que eu quero realmente com eles? Não é que temam a Deus? Observe o texto. Primeiro, agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão, primeiro, que temam a Deus, que tema ao Senhor teu Deus. Segundo, que andes em todos os seus caminhos, e ames e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. Presta atenção, o ápice, o início, o começo, a palavra que quiser colocar, primeiro tem que temer a Deus. Não tem
tem jeito de servir a Deus sem antes temer a Ele. Irmão, se nós não temer a Deus, não tem nada mais difícil na vida do que ser crente. Pensa num negócio complicado. Vou contar uma história. Diz que o camarada trabalhava na olaria e foi num culto na igreja dos crentes, foi de bicicleta, ele e um outro crente. Chegou lá, ele aceitou, aí os crentes falou, fez o apelo com aquela insistência, porque o danado para insistir é crente, né, meu irmão? Vira aquela insistência, vem, aceita Jesus, Jesus te ama, você não está querendo de jeito nenhum, e os crentes estão de cima pelejando, né? E aquela insistência toda, o cabo ficou crente, veio, levantou a mão, aceitou Jesus e veio embora, né? Ficou crente porque insistiu demais e tal, ficou crente e veio embora. Aí veio os dois de bicicleta, aí ele falou assim: rapaz, eu tenho umas coisas para te perguntar. Pode perguntar, homem, o que é que tu diga depressa, o que é que tu quer? Aí diz assim: hein, eu agora fiquei crente, e como é que eu passei para a lei dos crentes, e como é que é esse negócio? Eu não posso beber uma pinguinha, não? Não, você agora é crente, pode beber pinga, mas não, você agora aceitou Jesus. Ai, rapaz, mas que negócio custoso. Aí passou, andou mais um pouco de bicicleta, era longe. Aí disse assim: rapaz, eu agora estou encabulado, quer dizer que eu não posso pitar mais não? Não posso pitar não, posso não. Ele disse: não, você agora é crente não pita. Aí ele já pensou assim, ficou descabreado, falou: rapaz, não é possível. Aí lá vai mais um pouco, hein, mas eu agora não posso fazer uma fezinha mais não, vem que eu gosto mais de jogar na Telecena, Mega Sena, esses tem tudo, essa anarquia toda, eu não posso fazer uma fezinha não, você agora é crente, você não pode mexer com isso mais não. Aí lá vai mais para frente, ele disse: ei, mas eu estou achando custoso esse negócio, porque eu gosto demais de um forró lá na casa da Maria, rapaz, e eu gosto demais de dançar um forró, eu agora não posso ir pro forró mais não, não, você agora é crente, você tem que ir para o escudo. Ele falou: Deus me livre, eu não quero isso não, isso é uma penitência, eu não vou lá mais nunca. Não quis. É uma história, mas presta atenção. Por quê? Porque primeiro ele não temeu a Deus, porque se ele temesse a Deus, era diferente. Ele ia dizer assim: rapaz, estou feliz demais. Por quê? Porque Jesus vai me dar força, eu vou largar da pinga. Eu estou feliz demais, porque eu vou largar dessa praga, desse cigarro, que eu já pelejei tanto, já comprei remédio, já fui para o hospital e tal, e não dou conta, mas agora Jesus vai me dar graça. Irmão, quando a gente serve ao Senhor por temor às coisas, a gente vê totalmente diferente. É assim ou não? Quando a gente trabalha na obra do Senhor por temor a Deus, o serviço é diferente. Tudo que você olha, você diz: é Deus. Você olha, estou trabalhando para Deus. Alguém fala: mas rapaz, você está perdendo o seu tempo com isso. Aí você olha para o cabo e diz: você está enganado, eu estou ganhando meu tempo com isso, porque tudo que eu faço para receber das mãos de Deus. Por quê? Porque antes de você fazer qualquer coisa, primeiro você teme a Deus. Aí a história é diferente. Aleluia. E isso é tão importante. O texto diz: senão que temas ao Senhor teu Deus, e que andes em todos os teus caminhos, e o ames, e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, com todo o seu entendimento e com todo o seu sentimento. Esse coração aqui está falando de entendimento, com todo o seu entendimento. Quando está dizendo a alma, está dizendo com todo o seu sentimento. Mas primeiro, para começar a andar e servir, tem que nascer em nós o temor. Sansão nunca temeu a Deus. E era cheio do Espírito Santo. Por quê? Primeiro, quem não teme a Deus, irmão, não ouve conselho. Vou repetir: quem não teme a Deus, não ouve conselho. Mas quem teme a Deus, quando alguém dá um conselho, ele já fala: não posso, vou ver isso aqui. Sansão falou assim: mãe, eu estou invocadinho naquela moça, ela tem a perna grossa e a cintura fina, eu estou invocado nela. Meu filho,
Você não pode casar com esse povo filisteu, meu filho. Olha o tanto de moça bonita aqui na igreja. Olha aí o tanto, muito mais bonita do que não, mãe, aqui na igreja as moças é feia demais. Não, elas usam uma saiona, elas usam vestidão. A gente não vê nem assim toda arrochadinha. Eu estou caçando uma lá, mãe, tal e coisa, né? Meu filho, não faça isso. Foi sem temer a Deus, porque ele olhava para o que Deus deu para ele e achava que era obrigação de Deus. Deu um problema seríssimo, deu prejuízo grande. Mataram a moça, os pais da moça puseram fogo na casa, acabou com tudo. De lá ele já sai, passa uns dias, vai para uma cidadezinha, para a casa das ele gostava da farra, porque não temia a Deus. Tudo isso começou num dia que ele estava indo atrás desse namoro. Daqui a pouco nós vamos ler alguns versículos aqui. Ele foi atrás desse namoro, matou um leão, ficou calado. Passado mais uns dias, foi lá para o noivado, passou lá para ver como é que estava. Lá no leão tinha mel. É um problemão sério, irmão. Quem não teme a Deus acha mel na carcaça do leão. Você sabe o que eu estou falando, não precisa de eu falar bem claro. Se precisar eu falo também, não tem problema não. Não, mas é mel. Mas olha onde está. Ele era nazireu, ele não podia tocar em cadáver. Segundo, ele não podia ter entrado lá, porque era uma vinha, ele não podia ter entrado lá. Quem perde o temor a Deus começa a brincar com coisa perigosa. Começa a falar, não tem problema não. E ó, eu sou forte, eu aguento. Não, comigo não acontece. Perdeu o temor de Deus. Porque quem tem o temor de Deus olha para os perigos e diz, Senhor, me guarda. Quem tem o temor de Deus, a Bíblia diz que ele foge da aparência. Não é nem do mal não, meu irmão, é da aparência do mal. Ele olha lá de longe e fala, aquilo parece que é o mal, já vou por aqui. Aleluia. Pagou caro por isso. Por quê? Por não temer ao Senhor e nem ouvir os conselhos da sua mãe. Pagou caro, com os próprios olhos e depois com a própria vida. Quem não teme ao Senhor morre mais cedo. Que é isso, pastor? Nem eu que falei não, nós vamos ler. A gente fala, gente, morreu tão novo. Salmo 19, verso 9. Vamos correr, porque hoje eu quero terminar na hora. Diga comigo assim, Senhor, encha o meu coração de temor. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. É outra coisa importante demais. Quando você vê a pessoa criando caminhos diferentes, é porque perdeu o temor do Senhor, porque o temor do Senhor é limpo. Quem é limpo, o que a Bíblia diz? Limpa-se mais ainda. Quem é puro, purifique-se mais ainda. Mas quem é sujo, suja-se mais ainda. Porque o temor do Senhor é limpo. Ele vai nos limpando, vai tirando de nós
essa coisa errada que o mundo pôs em nós, essa natureza ruim pôs em nós, essa nódoa terrível. Senhor, o povo está indo embora, Senhor. Essa pregação do Senhor é muito dura. Aí ele vira para os discípulos e diz assim: não quer ir com eles? Não, não posso. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Até que eu tenho liberdade de ir, mas eu não posso. Até que eu posso fazer o que eu quiser fazer, mas eu não quero fazer. Por quê? Porque eu temo a Deus. Isso é que é liberdade, irmão. O camarada pensa: não, eu vou lá para o mundo, ser livre. Você é livre lá no mundo, mas demora. Eu vivi lá, eu sei como funciona. Você não é livre não, você é escravo, miserável, lascado. Você torna tão escravo que você tem, a primeira escravidão, você tem a obrigação de carregar um isqueiro e um cigarro no bolso. É livre? Depois a pinga e as outras coisas vai te prendendo naquilo, sem dizer o sofrimento da alma. Vai para o forró e dança e tal, à madrugada, sem ninguém, vazio, sem esperança, e o adversário em cima dizendo: você não está com nada, você não é nada, você tem que morrer, tira a sua vida, acaba com você. Mas o temor do Senhor fez com que Ele estendesse a mão sobre nós e nos tirasse de lá. Aleluia. Isaías 8:13. Vamos correr. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Ao Senhor dos exércitos santificai. Primeiro, seja Ele o vosso temor. Tem uma tradução que diz: e seja Ele o vosso medo. Pastor, então o senhor quer dizer que eu preciso santificar, eu preciso ter medo de Deus? E muito. Não é esse medinho do escuro não, meu irmão. Não é esse medinho de andar de canoa não. É medo de desmaiar. Porque quando nós passamos a ter esse temor, esse medo de Deus, nós começamos a observar a sua lei, guardar os seus mandamentos e dizer: Senhor, me ajuda, eu não posso pecar contra ti, porque a condenação do Senhor está me esperando lá na frente. Ou não está? A condenação de Deus está esperando os homens ou não? Mas o medo que eu tenho do Senhor, o temor que eu tenho do Senhor, o salário do pecado é mas o dom gratuito é a vida eterna. O temor do Senhor me traz para o dom gratuito. O temor do Senhor, levanta a tua mão, diga comigo assim, ó: o temor que eu tenho de Deus me aproxima dele. Você já viu que pai rigoroso os filhos ama? É, pai rigoroso os filhos ama. Espera aí, eu preciso fazer esse negócio, mas eu vou ver com meu pai. Vou passar a saber. Agora, quando o pai é largado de qualquer jeito, igual, criado igual batata na areia, nem não lembra que o pai existe.
esse rigor é rigor com zelo. O Senhor Jesus fala assim, ó, que Ele é a vinha, o Pai, o agricultor. Ele diz assim, ó, e os ramos que não dá fruto, Ele corta, e os que dá fruto, Ele corta também. Mas pastor, então Ele corta os dois? Corta os dois. Só que o que não dá fruto, Ele corta e joga fora. Mas o que dá fruto, Ele corta para limpar. Levanta a tua mão para o céu. O temor do Senhor é limpo. O temor do Senhor é limpo. O temor do Senhor te limpa. O temor do Senhor te aproxima dEle. Aleluia! Vamos ler mais? Ele leu Isaías 8:13, foi? Então vamos mais. Deuteronômio 6:2. Outro irmão já vai para Miqueias 6, de 6 a 8. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Viu? Eu disse aos irmãos que quem guarda o mandamento do Senhor, ou quem não teme ao Senhor, os dias são abreviados. Olha o tanto que é interessante temer a Deus, irmão. Diga comigo, o temor do Senhor, ainda que eu esteja morto, alcançará minha família. Observe que o texto está dizendo, olha, temes ao Senhor, você e seus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas gerações futuras. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque o temor do Senhor impregna. Mas nós somos faltosos demais com os nossos filhos, irmão. Ensine o caminho, o menino no caminho que deve andar. Fale com ele indo, voltando, irmão. Nós precisamos pôr medo dos nossos filhos, ter medo de Deus. Um dia eu vi um pregador falando, irmãos, nós não podemos ter medo de Deus. Agora eu entendo que tem que ter medo de Deus, ensinar os nossos filhos a temer a Deus. Meu filho precisa temer a Deus. Por quê? Porque senão te manda para o inferno. Que é isso, papai? É. Lucas 12:5. Agora nós volta lá no Miqueias. Mas leia aí, Lucas 12:5. Eu estou achando bom esse folhear da Bíblia, irmão. É sinal que nós estamos participando do culto e lendo as Escrituras Sagradas. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Amém? Vou falar um negócio que você não apela comigo, não. Tem uns crentes, irmão, que tem medo do pastor, mas é bobo. O pastor está chegando, o pastor está chegando. Corre lá, o pastor está chegando. Irmão. Pastor, chegarei. Ó, todo mundo, sério. Aí o Jesus falou assim, vocês estão temendo o homem? Que não pode te fazer nada quando muito te matar? Vocês têm que temer a Deus. O temor do Senhor é o seu guardião. É o temor do Senhor que te vigia de dia e de noite, de dia e de noite.
Vigia a tua alma, vigia os seus pensamentos e vigia o teu coração. Aleluia. Não é a doutrina dos homens, é o temor ao Senhor. Mas eu vos digo, eu vos mostrarei a quem deves temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder de lançar a alma no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. De tudo que se ouve, a suma é: teme a Deus. Glória a Deus por isso. Vamos lá para Miqueias. Do 6 ao 8. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Glória a Deus. Aí eu te pergunto, tem como fazer esses três? Cadê? Está lendo? Sem primeiro temer a Deus. Já provei para os irmãos que não tem jeito. O Senhor Deus usando Miqueias. Por quê? Porque o povo judeu estava pensando assim: não, Deus aqui é o seguinte, eu agora, eu trago a oferta, eu trago o dízimo, eu organizo as coisas, eu trago o sacrifício, eu mato ovelha, eu mato cabrito, eu mato bode, eu mato boi, e vira aquele movimentão todo, e dou glória a Deus, e bato palma, e toco o pífaro, e toco o saltério, e toca a harpa, e canta hino, e tal, e vem para o culto, e glória a Deus. Aí o Senhor falou assim: e quem falou que eu estou querendo isso? Quem te falou que o sacrifício, o seu sacrifício é alguma coisa? O que eu quero com vocês não é esse rito religioso. O que eu quero com vocês é, primeiro, pratique justiça. Seja justo. E para acontecer isto, primeiro tem que temer a Deus. Era o Senhor dizendo assim: eu quero que vocês me temam. Eu quero que quando vocês reunirem aqui para me adorar, me adorem com temor. Segundo, eu quero que vocês tenham misericórdia. Observe que no início da pregação eu disse aos irmãos que o temor do Senhor muda os nossos sentimentos. Quando nós tememos a Deus, nós amamos o próximo. Eu disse isso aqui no início, eu não disse. Por quê? Porque o Senhor está dizendo assim: o que eu quero com vocês é que primeiro vocês tenham misericórdia, compaixão. Quem é o meu próximo, Senhor? Seu próximo? Deixa eu te contar uma parábola. Certo viajante ia descendo de Jerusalém e tal, o salteador pegou ele, roubou tudo que ele tinha, deu uns catiripapo dele, ficou lá meio morto. Aí passou o levita, passou de longe, passou o sacerdote, mais longe ainda. Por quê? Porque não temia a Deus. Era servir a Deus, mas não temia a Deus. Tem uma diferença grande, servir ou em temer. Quando o filho obedece o pai por temor, ele olha para si e diz assim: eu não vou fazer porque o meu pai está certo. Mas quando o cabo é rebelde e não teme os pais, ele fala assim: não faça agora, mas quando eu inteirar 18, eu posso não fazer agora, mas a hora que eu pegar a maior idade, eu vou sumir daqui. Pois suma. Você vai ver o tanto que o mundo te ama.
cabo, quando é muito rebelde, atrapalhado, eu falo para os pais, não, deixa ele dar uma voltinha por aí, enjoado, eu não como isso, minha mãe fez a carne salgada, e não sei o que, papapá. Aí eu falo assim, deixa esse moço dar uma volta por aí, chega comendo, chega igual o filho pródigo, querendo trabalhar, chega comendo até sopa de pedra, meu irmão. Mundo não é brincadeira não. Tem a roupinha passadinha, tem tudo arrumadinho, não valoriza não. Vá-te embora para tu ver. A roupa de costura não tem quem costura. E assim por diante. O Senhor está nos chamando para algo interessante. Põe a mão no seu coração assim, ó, e diga comigo, eu preciso temer mais a Deus. Quem teme a Deus é vigilante. Quem teme a Deus é constante. Quem teme a Deus é limpo. Quem teme a Deus guarda a alma. Quem teme a Deus guarda os lábios. Quem teme a Deus sabe aonde vai. Quem teme a Deus anda com os pés firmes. Quem teme a Deus guarda a sua vida. Aleluia. Salmo 111, verso 10. Estou terminando. A mulher dizia para José, deita aqui comigo, nego, você é bonito demais, eu gosto demais de tu e tal. Ele olhava e falava, não posso. Por quê? Você não é homem? Não, sou homem até demais, mas eu temo a Deus. Eu temo a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento têm todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Glória a Deus. Toda pessoa que teme a Deus, pastor César, é inteligente. Porque o texto está dizendo, o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Aleluia. Mas Daniel, como é que pode, Daniel, você ser sabido desse jeito? Não, não é eu não, é o Deus que eu temo que é sabido. Aleluia. Daniel, você tem a revelação, a interpretação dos sonhos? Não, eu mesmo não tenho nada, mas o Deus a quem eu sirvo e quem eu temo, que eu não quis comer das iguarias da mesa, que eu não quis aceitar as benesses do palácio, que eu não quis viver a vida corrupta que os meus amigos viviam. Esse Deus que eu temo, Ele, aleluia, Ele sabe o oculto e o escondido, e eu vou te revelar, rei. Porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Aí quem guarda o mandamento, cadê o Salmo 111? Não está aí não? Aquele lá não dá para me ler não. Estou com as vistas ruins, estou tendo que usar óculos, mas fiz o exame, não tenho que usar óculos, mas estou achando esse trem custoso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, e o seu louvor permanece para sempre. Irmão, quem teme a Deus, toda hora que você mexe com Ele, Ele está rindo. E aí, irmão, tudo certo. Por quê? Louvado seja Deus. Mas você está doente? Eu estou. Mas e aí? Se Jesus quiser curar, Ele cura. Se não quiser, eu estou amando Ele do mesmo tamanhozinho. Rapaz, você com a luta desse tamanho está cantando, tô. Por quê? Porque a minha luta não me influencia com a minha adoração. A minha adoração é diferente da minha luta. Luta é luta, adoração e adoração. O seu louvor permanece para sempre. Por quê? Porque teme a Deus. Quem teme a Deus, espera o socorro. Provérbios 14, 27. Aleluia. Glória, glória, glória.
O temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Amém? Eu disse, vou repetir. O temor do Senhor é fonte de vida. Ou seja, quem teme a Deus, vive. Aí você me pergunta assim, pastor, mas eu já fui em velório de criança crente. E quem te falou que crente morre? Crente dorme. Aleluia. O temor do Senhor nos livra da morte eterna. E ainda, nos desvia da morte. Glória a Deus. Aleluia. Todo o princípio disso é o temor ao Senhor. Vamos de pé e vamos orar.